nesses 3 meses, esses 3 meses que a gente está fazendo essa lição, a gente já passou por Êxodo, por Levítico, por Números e agora nós estamos em Deuteronômio. Ou seja, a gente está saboando, a gente está indo para frente e indo para trás, enxaguando ali todo esse tema da saída do povo de Israel. Nós já vimos essa história várias vezes contada de várias maneiras e outros nuances em cada um desses livros do Pentateuco. Então a lição está acabando agora, mas ainda tem uma boa parcela do livro de Deuteronômio para a gente ainda se despedir desses personagens, se despedir dessa história. E aí vai começar a lição de Josué agora domingo. E quando terminar o Deuteronômio, já vem Josué e a gente já fica como se fosse apostando na corrida, né? O Revivados com a lição. E é bom porque isso vai fixando na nossa mente, vai fixando em nós. Então, gente, ontem nós terminamos vendo que o santuário da terra tinha sido consagrado. A glória de Deus veio, preencheu aquela tenda. E depois, quando Salomão construiu o templo, também a glória de Deus veio, preencheu o templo. O que não aconteceu depois que o templo foi reconstruído. Isso aqui é importante a gente lembrar. Quando o segundo templo foi construído, depois do cativeiro, não teve glória de Deus. Até porque nesse templo não tinha mais a Arca da Aliança. Então, foi importante reconstruir esse símbolo nacional? Foi. Só que agora não tinha mais a Arca da Aliança ali. Não tinha mais as tábuas, não tinha mais o Shekinah, porque na destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, enquanto estava aquele quebra-pau, tudo se destruindo, as pessoas sendo arrastadas das suas casas e tal, alguns homens zelosos entraram no lugar santíssimo, pegaram a Arca da Aliança e esconderam numa caverna e provavelmente Deus pegou aquela arca e levou para o céu, deu um sumiço, não existe mais essa arca. Então, quando voltaram do cativeiro, eles voltaram trazendo os outros móveis que tinha todos os outros móveis, só que quando chegou para o lugar santíssimo, não tinha mais nada lá, não tinha mais arca. Então não teve mais consagração do templo, não teve todo essa demonstração majestosa da glória de Deus como teve na tendinha e como teve no primeiro templo. Isso aqui é só um parênteses que eu coloquei só para título de curiosidade. Mas, gente, ontem nós encerramos com a ideia de que santuário não era somente a casa. O santuário na Bíblia não se refere apenas àquela casa do deserto e nem àquela casa no formato de templo de Salomão. Santuário é algo que envolve a nossa vida, envolve o nosso corpo. E uma pessoa que foi também chamada de santuário foi o próprio Jesus. Quando a gente vai lá para João 1,14, temos ali o relato em que Jesus chega. Muito bem, marido de Socorro, tá? Eu nem ia falar desse filme, porque eu sei que a maioria das pessoas nunca assiste esses filmes, né? Mas esse filme aí traz essa versão de que os egípcios levaram essa arca para um templo, e esse templo ficou coberto pela areia e tal. Aí Indiana Jones vai lá, pega a arca e os nazistas vão e abrem. Mas de acordo com a Bíblia, de acordo com o Espírito de Profecia, não teve ninguém que achasse a arca depois disso. Ele é uma versão do filme só para licença poética, né? E que é quando a tampa da arca é aberta e saem uns anjos, não sei o quê. É só uma licença poética do filme. Mas vamos lá. João 1, verso 14, mostra o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E depois, quando nós chegamos aí no capítulo 2, vemos aí 2, verso 14. E encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, e aí vocês sabem o resto da história. Lá
em Joel 2, não lembro o versículo, diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas como a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro? Quando as pessoas voltaram do cativeiro e passaram 46 anos reconstruindo a segunda casa, os mais velhos, eles começaram a chorar, porque eles começaram a perceber que a segunda casa nunca chegaria aos pés do que foi a primeira. Aí chega o profeta Joel e diz, olha, pode ficar tranquilo que essa casa vai superar a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aí o povo ficou, como assim? Essa casa aí não chega nem perto do brilho da outra. E aí ele diz assim, por que essa casa vai ter uma glória maior do que a primeira? Porque o desejado das nações, o desejado de todas as nações vai vir para cá. O Messias vai estar aí. Então, a glória do segundo templo só foi grande porque Jesus esteve lá. E Jesus esteve lá para fazer uma missão muito interessante. Purificar esse templo. O templo estava coberto de comerciantes, de mercadores, e Jesus veio para tirar tudo aquilo dali e transformar aquilo novamente em uma casa de oração. E mais, além de estar ali para purificar o templo físico, o templo em formato de prédio, ele também estava lá para afirmar que ele próprio era o santuário, que ele próprio era o templo. Então ele diz aí no verso 19, destrui-se o santuário e em 3 dias eu o levantarei. Pode até tirar minha vida, mas em 3 dias eu volto a retomá-la. Eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Então Jesus afirmou que ele próprio era o templo. Então Jesus, ao se tornar homem, ao verbo se tornar carne, ele armou o seu tabernáculo com a humanidade. Do mesmo jeito que o tabernáculo da tenda tinha sido construído para que Deus morasse entre o seu povo, quando Jesus se faz carne, ele se torna Deus conosco. Ele vem habitar no meio de nós de maneira literal. Antes era de maneira bem figurativa, com todas aquelas cerimônias, com todo aquele faz de conta do santuário. Mas agora o santuário já não tinha mais valor, porque agora Jesus, que era a materialização de tudo que o santuário representava, agora estava morando literalmente entre as pessoas. Ele velou a sua divindade por dentro do invólucro da humanidade. Toda a glória que ele tem, toda a majestade que ele tem como Deus, que todos os anjos, milhões e milhões de anjos se curvam diante dele. Os serafins cobrem o seu rosto com as asas, para não ver a glória. Ele velou tudo isso dentro de um corpo de um judeu de 33 anos. Tudo isso para que ele pudesse se tornar acessível. Tudo isso para que ele pudesse se tornar tangível, apalpável. E as pessoas pudessem se aproximar dele. Então você vê um Deus que é desesperado pelo contato, um Deus que está procurando cada vez mais se tornar íntimo de cada um de nós. De uma casa e pensou, não, eu vou tornar isso mais, essa relação ainda mais próxima, eu vou me tornar um homem como eles. É como aquela história do peixe, do menino que criava o peixe, que tinha um aquário que ele ficava olhando para o peixe, brincando com ele, a diversão dele era ficar tempo ali junto daquele peixe. E aí um dia ele ficou triste e disse pro pai, eu estou muito triste, eu estou muito abalado. O que foi, meu filho? Porque eu tento brincar com esse peixe, mas toda vez que eu chego perto dele, ele se afasta, ele vai pro outro lado do aquário. Ele não entende, eu tento conversar com ele, tento ser amigo dele, mas ele toda a vida foge de mim. E aí o pai diz, filho, para você se tornar amigo desse peixe, só se você se tornar um peixe também. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. Para que a gente pudesse entender a linguagem de Deus, para que a gente pudesse visualizar de maneira melhor o amor de Deus. Por isso que ele se tornou homem e por isso que ele morreu na cruz. Então Jesus armou o seu tabernáculo com a humanidade. Agora o santuário de Deus estava personificado na pessoa de Jesus. Então aquele templo foi destruído, mas também foi reedificado em 3 dias. Então, gente, o Deus eterno se tornou humano. E ele armou seu tabernáculo no meio da humanidade. Mas hoje, agora que ele não está mais aqui, agora que ele está lá no céu, ele se faz presente toda vez que 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome dele. Ali ele arma o seu tabernáculo com aquelas 2 ou 3 pessoas que estão ali cantando, que estão ali orando, que estão ali buscando a presença dele. Quando você invoca o nome dele, ali está criado, ali está aberto um novo santuário.
E hoje ele quer entrar no santuário de cada pessoa. Cada um de nós somos um santuário. Ele quer entrar para fazer morada. Por isso que ele diz em Apocalipse 3:20: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar no santuário do seu coração, para tomar o lugar que pertence a ele. Mas para isso você precisa deixar ele entrar. E para isso, irmãos, toda vez que você deixa Jesus entrar no seu coração, ele vai fazendo a purificação do jeito que ele fez lá no santuário, lá no segundo templo. Ele faz aquela limpeza, ele faz aquela faxina e torna aquele lugar um lugar de paz, torna aquele lugar um lugar de adoração. E aí a sua vida é preenchida pela glória de Deus. E assim, amigos, o maior propósito dele com tudo isso é um dia nos levar a morar junto com ele na Nova Jerusalém, que foi isso que nós cantamos na música. Quando nós lemos Apocalipse 21, como é que começa Apocalipse 21:3? Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, o propósito de Deus é tabernacular com os seres humanos. O nome tabernáculo significa habitar. O verbo tabernacular, assim, mesma coisa que habitar, morar junto. A Nova Jerusalém, como eu sempre falo e vou sempre repetir, é como se fosse um grande hotel onde todos os quartos, todos os apartamentos estão à mesma distância do centro. Deus ele vai morar no centro da Nova Jerusalém. O trono de Deus é no centro, para que todos fiquem à mesma distância dele, para que todos fiquem próximos dele. Não vai ter periferia, não vai ter favela, não vai ter gueto. Todos vão morar à mesma distância do centro, à mesma distância de Deus. Ele quer criar esse tabernáculo para que todos estejam juntos dele. E mais, onde é que a gente vê mais isso no livro do Apocalipse? No capítulo 3, verso 12, diz assim: Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Não é que a gente vai virar uma coluna literalmente, como a mulher de Ló. Quer dizer que, assim como uma coluna, ela nunca sai do lugar onde ela está. Se nós somos vencedores, nós nunca mais vamos sair da presença de Deus. Vamos estar diante dele o tempo todo. Hoje essa barreira que nos separa dele, que a gente não consegue ouvir a voz dele, não consegue ver o rosto dele, não vai ter mais isso. Nós vamos estar diante dele o tempo todo. Ver ele em HD, em 4K, ouvir a voz dele, porque nós vamos ser colunas no santuário dele. E mais, gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Isso aqui quem está dizendo é Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou colocar o nome de Deus em você, eu vou colocar o meu nome, o novo nome de Jesus em você e também o nome da Nova Jerusalém em você. Então, sabe o que isso significa? Por que tem esses 3 nomes na coluna do santuário? Porque esses 3 nomes respondem às 3 maiores dúvidas do ser humano. O nome de Deus responde à pergunta de quem você é. Ou melhor, o nome de Deus responde de onde você veio. Deus é o seu Criador. Você veio das mãos dele. O nome de Deus responde a sua origem. O nome de Jesus responde quem você é. Você veio das mãos de Deus, se perdeu por causa do pecado, mas Jesus hoje resgata você. Você é hoje uma pessoa salva em Jesus. O nome de Deus responde de onde você veio. O nome de Jesus responde quem você é agora. E o nome da Nova Jerusalém diz para onde você vai no futuro. Você veio das mãos de Deus, foi resgatado por Jesus e vai morar junto com ele para sempre. Então por isso que vai ter esses 3 nomes em cada um de nós. Nós vamos ser colunas no santuário de Deus e nós vamos morar junto com ele para sempre. Então, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Não vai ter mais um santuário literal, não vai ter mais Arca da Aliança, como diz lá em Apocalipse 21:16. Ou melhor, 21:22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vai ter mais santuário literal, porque agora todos estão em casa. Tudo se concretizou. Tudo que era sonho, agora é real.
Tudo que era símbolo agora é realidade. Não precisa mais faz de conta, não precisa mais nada para ilustrar. Tudo agora se concretizou. Tá todo mundo junto. Salvos de todas as épocas, anjos, homens, os remidos, está todo mundo agora ali. O santuário agora está completo, porque nós estamos diante do Criador, estamos diante do Cordeiro, e agora nós somos todos uma família só. Estamos todos da casa do Pai. Todos os filhos pródigos que saíram, agora estão de volta com um anel no dedo, e a festa agora está preparada para todos celebrarmos. Amém. Então, gente, que essa lição de Êxodo possa ter servido para isso, para que nós possamos entender que um dia fomos escravos do pecado. Agora nós somos libertos desses grilhões de pecado. Estamos numa jornada em direção à Canaã celestial, para morarmos com Ele para sempre. Amém. Então, gente, que essa esperança preencha o seu coração e que Deus possa lhe dar um bom dia na presença de Deus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por esses temas. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza de que o mal vai acabar. Amém. E que essa distância que nos separa hoje não vai ter mais. Nós vamos ver o Senhor como o Senhor realmente é. Vamos ver a Tua face, sem ter medo de morrer. Porque nós vamos perder toda essa natureza pecaminosa e vamos ser preenchidos com a natureza celestial. E nós vamos tabernacular junto com o Senhor eternamente. Amém. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar para isso. Nos ajuda, Senhor, a abandonar o pecado e permitir que o Senhor entre e faça faxina no nosso coração, para que o Senhor possa se sentir bem morando em nós. Amém. Fica conosco. Agora abençoe o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.